Ele é um físico norte-americano chamado Robert Andrew Millikan. Ele nasceu em 1868 e ele faleceu em 1953, norte-americano. Durante todo esse tempo, olha só, ninguém ainda tinha quantificado qual que era a carga de um elétron. As pessoas conseguiam calcular a carga, né, através da lei de Coulomb, mas até então, qual que era a carga de um próton, qual que era a carga de um elétron, não sabia. E aí esse cara, esse norte-americano, Robert Millikan, ele fez um experimento genial, chamado de experimento da gota de óleo. E através desse experimento, ele conseguiu quantificar a carga do elétron. Olha só como ele foi preciso, cara. Ninguém nunca nem viu um elétron. E ele conseguiu fazer isso. Então vamos ver aqui na animação para vocês entenderem como é que era esse experimento dele. Então ele tinha essa espécie de tambor e ele tinha dentro desse tambor a câmara superior, que é onde ele borrifava essas gotas de óleo, e a câmara inferior, que é onde tinha o campo elétrico. E ele observava o movimento da gota através do microscópio. Embora não esteja demonstrado aí, na parte superior ele tinha um canhão de raio-x onde ele eletrizava essas gotas de óleo negativamente. Então, ó, borrifou, nesse momento aqui, eletrizava essas gotas de óleo através de um canhão de raio-x. Quando a gota entrou aqui, o que vai acontecer com as gotas eletrizadas? Elas vão se sentir atraídas pela sua carga oposta e vai se movimentar nessa direção. Ó, então nesse momento ele ligou a fonte. Então, já que as gotas estão eletrizadas negativamente, elas vão se sentir atraídas pela parte superior. E aí elas vão subir. Então, quando ele ligava a fonte, ele conseguia perceber essa movimentação da gota. E qual que foi a sacada dele? Ele conseguiu deixar essa gota parada, ou seja, ele equilibrou a força gravitacional com a força elétrica. Porque assim, gente, naturalmente, quando a fonte estava desligada, as gotas elas desciam, né? E aí é só quando ele ligava a fonte que elas começavam a subir, por conta de que elas estavam carregadas. Então ele desligou a fonte, ligou a fonte. Esse cientista, ele fez esse experimento, ele começou a fazer, né, em 1909. Então, 1909, 1910, foi mais ou menos por aí. E em 1923 ele ganhou um prêmio Nobel de reconhecimento e tudo mais. Então, o que ele fazia? Ele eletrizava essas gotas de óleo negativamente e elas entravam naquele campo elétrico. Então, qual que foi a grande sacada de Millikan? Foi quando ele equilibrou a força elétrica com a força gravitacional. Então, através de algumas manipulações matemáticas, ele isolou a carga e conseguiu tirar várias amostras de carga. Então, pegava valores aleatórios. Vários. E ele percebeu uma coisa: todos os valores de carga que ele chegava era múltiplo de um valor pequeno, muito pequeno, ou seja, chegou num número mínimo e ele percebeu que todos os outros números que ele chegavam eram múltiplo desse valor mínimo. Então ele entendeu que esse valor mínimo só poderia ser a carga do elétron e que todos os outros valores de carga eram múltiplos inteiros desse número que ele chegou, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. E foi a partir daí que foi possível quantificar a carga elementar, que é o menor valor de carga possível.